Madureira, Vasco da Gama e Flamengo já garantiram presença nas quartas de final do campeonato, na semifinal do Campeonato Carioca. E outra coisa, hoje Bangu e Fluminense se enfrentam. O Fluminense tá demais, hein? Deve passar, mas vai saber, né? A gente vai revisar o que aconteceu no final de semana no Rio de Janeiro, além do Carnaval. Um duelo entre duas equipes que não começaram bem a temporada. O Botafogo, vindo de uma sequência com 4 derrotas, assistiu o Flamengo começar melhor a partida. Paquetá, que já tinha acertado a rede pelo lado de fora, não desperdiçou a segunda chance. Quando recebeu o passe de Bruno Henrique, escolheu o canto do gol para abrir o placar e soltar o passe. O importante para a equipe. O Paquetá, ele joga e ele faz tudo para poder potencializar a equipe. É claro que queremos tirar o melhor de cada jogador, mas sempre pensando no que é melhor para o Flamengo, para o time do Flamengo. Esse foi o primeiro gol de Paquetá desde o retorno ao clube. Os alvinegros reclamaram de falta em Matheus Martins na origem da jogada, mas a arbitragem validou o lance. O próprio Matheus Martins foi quem mais teve chances para igualar o marcador, a primeira delas sem perigo. Antes do intervalo, baixa importante no Botafogo. Danilo voltou a sentir a coxa e precisou ser substituído. Arthur Novaes entrou no lugar do camisa 8. Já na etapa final, o Botafogo melhorou no jogo e logo aos 8 minutos conseguiu empatar. Alex Telles cobrou o escanteio e Barbosa, de cabeça, mandou para a rede. 1-1. Matheus Martins desperdiçou outra oportunidade. Agora a chance da virada. Parou em Andrew. Da meia-lua, Arthur Novaes arriscou o chute que passou perto. A partir dali, o jogo perdeu intensidade e já caminhava para a disputa de pênaltis. Até que aos 39 minutos, a cobrança de escanteio do Arrascaeta foi desviada dentro da área. A sobra ficou com o Pulgar, que aproveitou a falha de Neto para finalizar 2 vezes e marcar o gol da vitória. Cebolinha ainda pôde fazer o terceiro, mas bateu para fora. Fim de jogo, 2-1. Primeira semifinal definida. Com o resultado, o Flamengo avança e vai enfrentar o Madureira. Vale lembrar que na próxima fase, os jogos serão de ida e volta. Bom, o Flamengo, toda competição que entra para ganhar. Obviamente que, como você falou, foi um começo ruim, na qual levou o clube, a nós tomarmos decisões importantíssimas para equilibrar esse começo ruim da temporada, mas conseguimos classificar. O tricolor suburbano venceu o Boa Vista na sexta-feira por 2-1 no estádio Conselheiro Galvão. O experiente Rodrigo Lindoso, ex-Botafogo e Internacional, foi o personagem da partida. O volante perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo, quando o placar estava zerado. Mas na etapa final, Lindoso recebeu na entrada da área e fez o gol da classificação. Fim de jogo, 2-1 Madureira. No sábado, o Vasco viveu uma noite tensa em São Januário, sob forte pressão da arquibancada. O Cruz Maltino viu o Volta Redonda sair na frente com o Igor Catatal, lei do ex. No intervalo, depois de ser xingado pela torcida, Coutinho foi substituído e nem voltou ao gramado para assistir o segundo tempo. Rojas e Spinelli melhoraram o desempenho do Vasco. No primeiro toque na bola, após entrar em campo, o atacante argentino deixou tudo igual. Decisão por pênaltis. Marquinhos desperdiçou logo a primeira cobrança para o Volta Redonda. Todos os demais cobradores da noite converteram. Puma Rodrigues bateu a última penalidade, classificando o Vasco por 5-3. O time de Fernando Diniz aguarda o adversário da semifinal, que vai sair logo mais do duelo entre Fluminense e Bangu no Maracanã. A bola rola às 6 da noite. Que sufoco, hein, pro Vasco, mas está classificado para a semifinal do campeonato. E eu quero falar com você sobre o clássico. O Flamengo sai na frente, primeiro gol do Paquetá, tão esperado nesse retorno. E depois o Botafogo se restabelece na partida, consegue empatar. Mas o Flamengo, com o Pulgar ali, falha do goleiro Neto, não sei, o Ronaldo vai avaliar melhor, mas eu acho que foi falha.
enfim, acaba vencendo. E era importante para o Flamengo, que ainda não pratica aquele futebol tão vistoso, mas precisava avançar no estadual e quase se complicou antes, Ronaldão, porque poderia ter enfrentado um quadrangular de luta contra o rebaixamento, mas agora está classificado o Flamengo. E reclamaram no primeiro gol dessa falta, que eu achei que foi falta também. E você falou do Neto, né? Os goleiros estão com a mania, a bola de segurança pro goleiro é 2 tempos. Eles estão dando tapa na bola, a bola tá vindo devagar, tá vindo rápido. Eu não sei se também lá no Rio a bola também eles estão reclamando da bola. Mas aqui, eles estão dando tapa na bola toda hora. O goleiro aqui, a primeira coisa é segurar, Cicinho. A segunda é 2 tempos. Pegou e pôr no chão de novo e pega. Agora estão tendo uma dificuldade imensa. Ontem o Botafogo sofreu por causa disso. Deu praticamente que 2 gols. Para mim, o primeiro teve a falta e o juiz próximo não deu. Mas ele pode tentar dominar, mas a bola continua em jogo. Ele não consegue dominar, essa bola sai e ele toma uma pancada por trás. Então é falta. Em qualquer lugar do mundo é falta. Então, ontem o Flamengo... Olha o gol que toma o Neto. Aí, segura, filho. A bola não tá... Foi uma cabeçada, não foi um chute aí. E ele já tem o reflexo ali, virou, fez tudo certinho dentro do gol. Por 2 tempos. Ou segura de vez, que a cabeçada não é tão forte quanto um chute, né? Ele deu outra chance. Deu outra chance aí. Enfim, qual é a sua análise? Então, como o protocolo ele é vago nessa questão de origem do gol, para você revisar em termos de falta ou não falta, a gente já discutiu muitas vezes sobre isso. Eu acho que é uma falta que o árbitro poderia dar em campo, poderia. Só que tem um agravantezinho ali. Depende da cor da camisa? Não, eu tava debatendo com o Ronaldo até antes do programa, porque o Matheus Martins, que não é centroavante, estava jogando ali por dentro, né? A bola passa por ele meio que fura a bola. E aí, se você analisar no frame a frame, quando a bola passa e ela já seguiu, aí vem a carga nas costas. O árbitro no campo não deu essa falta. Eu acho que se ele não dá, o VAR não tem que entrar. Agora, só que esse é um lance de gol, então tem que ser revisado. Sim, mas e aí pra mim ali, Chico, eu sei que às vezes a gente discute muito e você tá correto, qual é o momento em que começa a jogada. Sim. Geralmente quando é lá na área adversária, não se avalia isso. Mas era no meio campo e dali, na sequência, já vai sair o gol. A minha análise desse lance é que a bola já tinha passado. E aí não é que você pode fazer. Ela tá em jogo, mas ela já passou. E aí depois vem a carga nas costas. O Vitão, que nunca fez falta na vida dele, né? Pelo menos quando jogava no Inter, eu não lembro de nenhuma, né? Mas eu sei lá, eu não vejo tanta polêmica, se eu sei que... Como você não vê, então eu vou te mostrar. Olha lá, olha o lance. Se você analisar no frame, a bola já passou, Ronaldo. E aí o juiz não deu. E se fosse no Arrascaeta? Vamos mudar então. Se fosse no Arrascaeta. Como que a gente explica então, Chico? Só para que as pessoas que estão nos acompanhando entendam. Como que a gente explica? Não, lógico que é Campeonato Brasileiro. Um pênalti que o zagueiro do Santos fez que o cara não estava nem na bola. A bola estava na linha lateral e o zagueiro puxou o atacante. Ele também não estava na jogada. Entendeu? Aí a bola passou. Só que a bola continua em jogo, ele tem condições de correr atrás. O zagueiro do Santos, lá, o Zé Ivaldo, fez um pênalti no atacante, que a bola foi lançada, o cara tentou tomar a frente dele e antes de cruzar, segurou. Então, parece que tem uma norma, uma questão que foi falado dos árbitros. Eu também estava verificando as entrevistas, estava lendo um pouquinho, que lá na Federação Carioca, o que os árbitros dão em campo, se o VAR vê que ele está bem posicionado, o VAR não interfere. Claro, porque aí... Há uma norma também lá no Rio de Janeiro. Porque senão ele tem que interpretar de novo. Se ele viu no campo e entendeu como não falta, segue o jogo. Eu penso isso. O Matheus Martins, ele foi sem habilidade nesse lance especificamente. Sim, ele furou. Isso contribuiu, na minha opinião, para que o juiz definisse por não falta. Sim. E eu concordo com o Chico, se já foi o lance depois o Vitão vem e faz uma carga, não sei se isso pode ser considerado. É um lance difícil, esse é pro árbitro mesmo de campo. Pelo menos eu acho que tem que ser isso foi definido por ele. Marcou a falta, beleza. Não marcou, segue o jogo. Olha só, vamos aproveitar para fazer aquele giro gigante, completo. Gols estaduais aqui no Jogo Aberto para você ficar por dentro de tudo. Campeonato Mineiro, definição da primeira fase. Na visita ao Itabirito, o Atlético, sob o comando do interino Lucas Gonçalves, atropelou Vitor Hugo de cabeça. Hulk em cobrança de falta do meio da rua e Gustavo Scarpa trataram de abrir 3-0 só no primeiro tempo. Na volta do intervalo, teve mais do Hulk, o segundo dele foi também o quarto do Galo no jogo. Cobrando pênalti em Reinier, hat-trick do camisa 7, agora vice-artilheiro do estadual com 4 bolas nas redes. Em outra penalidade, por toque no braço de Felipe Camargo, como o Hulk já tinha deixado o campo, Cassierra assinou o sexto.
E o 7º foi de Renan Lodge, pancada de fora. Só depois de tudo isso, reação do Itabirito, cara a cara com Everson, Romário tirou o time da casa do 0. E com cruzamento de Denzel Washington, Apolinário amenizou um pouco mais a goleada, 7-2. E o Atlético garantiu a primeira posição do Grupo A. Na semi terá pela frente o América, que no confronto direto pela classificação do Independência viu o Norte sair na frente na cabeçada de Yuri Merlin já nos acréscimos. Em seguida, pênalti para o Coelho assinalado sobre Paulo Vitor. Iago defendeu a primeira cobrança, só que o VAR pegou a invasão milimétrica e na segunda batida, Val Soares não perdoou. 2 minutos mais tarde, outro penal sobre Paulo Vitor. O próprio Val Soares, dessa vez sem emoção, completou 2-1 e avança o América. Outro semifinalista, o Cruzeiro, vaga carimbada com o triunfo sobre a URT em Patos de Minas. Com assistência de Gerson, o artilheiro Caio Jorge marcou pela 5ª vez no estadual. Ainda antes do intervalo, aproveitando o lançamento do campo de defesa em posição legal, Arroio invadiu a área e aumentou a diferença. Após uma expulsão para cada lado, Mateuzinho da Raposa e Pedro Henrique no 10 contra 10, a URT só diminuiu com Matheus Peloja 2-1 e o Cruzeiro pega o Pouso Alegre na próxima fase. No Campeonato Paranaense, jogos de ida da semi, no Germano Krieger, o Coritiba abriu 2-0 diante do Operário com 2 gols de Pedro Rocha, mas depois permitiu a recuperação do rival. Num pênalti por toque no braço de Jaci, Bosquilha diminuiu. E Gabriel Feliciano de fora resolveu 2-2. No próximo sábado tem a volta no Couto Pereira. Do outro lado da chave, empate também no Estádio do Café. O Londrina deu início aos trabalhos contra o Atlético com André Luiz aos 6 minutos. O Furacão chegou a virar o placar com 2 gols de Felipe Chiquete, um aos 15 e o outro aos 21 do primeiro tempo. Na virada de campo, no entanto, após um pênalti desperdiçado por Iago Teles, o Londrina empatou novamente com Lucas Marques e pronto, 2-2 na capital. Pelo Campeonato Baiano, penúltima rodada da primeira fase, e o Bahia, já com a classificação e a primeira posição geral garantidas, abriu 2-0 frente à 5ª colocada Jacuipense com Caio Alexandre e Eric. Os visitantes, ainda na briga pela semi, correram atrás do resultado e conseguiram com Thiago e depois Gustavo de fora da área, final 2-2. No Ceará, a ida da semi no Presidente Vargas sem grandes surpresas. O Fortaleza bateu o Ferroviário 2-0 com as marcas de Bareiro de cabeça e Vitinho e as duas equipes se reencontram no próximo sábado. Já o Ceará contra o Floresta garantiu uma tranquilidade ainda maior para domingo que vem. Rafael Ramos fez 1-0. Com passe de Pedro Henrique, Vina também deixou dele. Mateuzinho completou a festa 3-0. E para fechar, pela ida da semi também do Catarinense, deu Brusque contra a Chapecoense 1-0, gol de João Prado, decisão da vaga no próximo fim de semana na Arena Condá. Um festival de gols estaduais aqui do Jogo Aberto que você acompanhou. Destaque para o Hulk, primeiro hat-trick com a camisa do Galo. E além disso, ele pediu desculpas para o Sampaoli, para a comissão técnica dele, por não ter ajudado mais. Agora não adianta, né, Hulk? Agora já era! Bom, carnaval tá rolando, o Brasil inteiro em clima de festa. Mas ó, enquanto a galera pula, o esporte não para. E se você acha que a Novibet é só futebol, você está deixando de lado muita diversão. Na Novibet tem muita variedade de esportes para você palpitar e se divertir. Tem basquete, tem corrida, tem MMA, tem muita coisa além da bola rolando. E olha essa, hein? O tênis também entra forte nessa época. Está acontecendo aqui no Brasil o Rio Open, um dos maiores eventos de tênis do mundo. É jogo de alto nível, atletas top e mercado para todo tipo de palpite. Quem vence a partida, quem leva o set, quantos games. Dá para entrar no clima do evento e acompanhar cada ponto com ainda mais emoção. E tudo isso dentro da Novibet. Plataforma segura, regulamentada, fácil de usar, rápida, com super odds e várias opções de mercado. Então, que tal aproveitar o carnaval para conhecer tudo que a Novibet oferece e se divertir com muito mais esporte? Use o QR Code aqui da tela ou acesse novibet.bet.br e descubra um mundo de possibilidades. É festa, é esporte,
É emoção o tempo todo. Vai de Novibet e aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Chiquito! Toca! Uhul. É só isso. Não é só isso, mas é uma das coisas que eu peço. Gente, fiquei tão feliz. Eu tava tão pra baixo depois da derrota pro Palmeiras, 3-1. Não achei que era pra tanto. E aí o Colorado vai lá em Erechim, não ganhava fazia um tempo. Ai, mas era o Ipiranga. Jogou só com um titular, Chiquito, só com o Bernabé. Depois colocou uns no segundo tempo ali pra dar uma aquecidinha, não é? 3-0. E esse amarelo seu de Ipiranga não rolou, né? Não teve jeito. Já o Juventude, olha o Juventude, eu avisei. Empatou na Arena do Grêmio, 1-1. 2 gols bonitos, não é? Bem legais, o TT e do Lanza. E a gente vai falar de Campeonato Gaúcho. Ai, será que eu vou ser feliz? O que você tá fazendo aqui? Ô, Palminha, isso aí não é carnaval, Palminha. Solta o carnaval, velho. Isso aí é... Pouca criação e tudo em aberto na semifinal. Grêmio e Juventude empataram em 1-1 e deixaram a decisão para o Alfredo Jacó. Logo no início, o Grêmio chegou. Dodge arriscou de fora da área e levou perigo ao gol de Jandrei. E foi pelo alto que saiu o primeiro. William cruzou, TT subiu mais que a zaga e testou para o fundo do gol. 1-0 Grêmio. O Juventude respondeu na volta do intervalo. Patrick arriscou e acertou um chutaço no canto de Everton. Tudo igual na arena. O jogo ficou aberto. Mandaca deixou o Talhari na frente do gol, mas ele desperdiçou. Nos minutos finais, Léo Índio atingiu Arthur com o braço e foi expulso. Juventude com 1 a menos. Acho que foi um jogo em que, em termos de resultado, não atingimos o que queríamos, mas em termos de produção de jogo, acho que demos um salto qualitativo em relação àquilo que tínhamos feito. Já aqui em Erechim, o Inter praticamente decretou a sua vaga na final do Campeonato Gaúcho. Agora, com o próximo jogo no estádio Beira-Rio, o Colorado pode perder por 2 gols de diferença, que está classificado para a final. O jogo mal tinha começado e o Colorado já estava na frente. Aguirre finalizou e abriu o placar. O Ipiranga respondeu na bola parada. Cleiton subiu livre e cabeceou com perigo. Mas o Inter era mais eficiente. Bruno Tabata encontrou o Thiago Maia, que soltou uma bomba na gaveta. 2-0. Na volta do segundo tempo, Alejandro teve a chance de ampliar e mandou para fora. Até que veio o terceiro. Vitinho cruzou e o goleiro do Ipiranga acabou marcando contra. Inter 3-0. Eu sou suspeito assim para falar do professor, porque desde quando ele chegou, ele tem se mostrado assim um treinador excepcional. E essa questão da intensidade que vocês veem é o que ele cobra pra gente no vestiário também. Cenários opostos para a volta. O Grêmio precisa vencer o Juventude no Jacona. Já o Colorado tem a vida bem mais fácil no Beira-Rio. Eu tô tão escaldada nos últimos anos que eu confesso que eu tenho medo também de não ganhar o título gaúcho, mas vou torcer até a minha última gota de sangue e suor. Só que é o seguinte, Bruno Tabata é um jogador que é importante, vai ser acionado várias vezes, que bom que ele deu 2 assistências, que golaço do Thiago Maia, o Brian Aguirre também fazendo gols outra vez, é bacana. Aí o goleiro Zé Carlos, gol contra, ajudou. Pintou o campeão, hein, meu Deus. Será gol que contra é? de goleiro. Você acha que... Pintou campeão. É, lá no Sul? Campeão não, bicampeão. Eu queria viver no mundo do Campeonato Gaúcho, não no mundo do Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro eu não gosto. Não tá legal. Mas no Gauchão... O Gauchão parece que o Chico brigou com o Gauchão. A partida que o Juventude fez... Eu queria viver num mundo em que eu ganhasse algum jogo, assim. Olha, o Cicinho falou que o Juventude vai ser o campeão, hein? Provocou duplamente. Eu já cantei antes a bola, hein? O Juventude? É a partida que fez contra o Grêmio. Ó, não vou falar nada, mas tem gente aqui que tá torcendo pro Inter, né? Mas você fala Juventude, né? Você acabou de jogar o chopp dela. Sabe o que é? Parece que ele tá jogando sinuca. Acertou 2 bolas ao mesmo tempo ali na sinuca. Vamos lá. O Inter jogou fora de casa o primeiro jogo e encaminhou já a classificação. O Grêmio jogou em casa e não conseguiu ganhar. Então agora vai decidir mas tem o jogo de volta. Só pra explicar pra quem não sabe, não é que definiu tudo. Tem o jogo de volta, o Grêmio em Caxias, lá no Alfredo Jaconi e o Inter no Beira-Rio. Mas o que me preocupa, Renato, falando bem serinho agora, é que se você olha o Inter jogar
com reserva, com titular, com garotos, você vê um time que briga, ganha disputas, organizado. Mas no ano passado o Daronco que tirou o Juventude no apito, hein, Bebeto? Vamos precisar dele de novo. Vai ter que precisar dele de novo. Porque o Daronco que tirou o Juventude. E no caso do Grêmio, aqui. claro que o resultado me preocupa, mas me preocupa mais o desempenho, que foi o que aconteceu com o São Paulo aqui pelo Brasileiro. O Grêmio não viu a cor da bola. Perdeu pro São José em casa nesse gauchão. Jogou 45 minutos bem contra o Botafogo no segundo tempo, quando o Botafogo, começou a defesa jogar lá. Você tá criticando o treinador Luiz Castro? Não, você que comemorou aqui no programa. Não, mas ele é um grande treinador. A questão é que o trabalho ainda não aconteceu, só que já estamos quase em março, o carnaval já está passando. E aí complica, Por isso que a tabela e o calendário, eles são injustos, porque o Inter vem apresentando um futebol legal. Ok. Não era para estar na zona do rebaixamento do Brasileirão, mas aí pega um Palmeiras, toma 3-1 sem merecer. Não Esquece ganha do isso, Flamengo, Bibiana. empata, não é? E aí perde em casa pro Atlético Paranaense, que também ganhou do Santos. Falando em Santos, o time tava na corda bamba. A mesma coisa posso falar do Vojvoda, e a resposta veio retumbante, 6-0 pro Peixe, pra cima do Velo Clube. Neymar retornando no segundo tempo. E o time agora classificado no Campeonato Paulista. Vai pra cima do Novo Horizontino, hein? Será? Nascer, viver e vencer. Domingão de carnaval. E o Neymar tava como? Só que a folia das marchinhas virou protesto contra a presidência e diretoria. O técnico Juan Pablo Vojvoda também foi cobrado pela torcida. Pressão transferida para o campo logo no primeiro minuto. Tava difícil, cenário perfeito para Gabigol. Não é à toa que o chamam de predestinado. 1-0 Peixe e terceiro dele no ano. O camisa 9 queria mais. Saiu da área para dar essa assistência primorosa na cabeça do Moisés, que fez o primeiro com o manto alvinegro. O terceiro teve roteiro parecido, cruzamento da direita e gol de cabeça, só que do Tassiano. Na volta do intervalo, Neymar já subiu do vestiário com a tarja de capitão e sem colete. Era o retorno do príncipe da vila. Tudo ficou ainda mais fácil quando Luiz Otávio foi expulso depois da revisão do VAR. Para abrilhantar a noite de gala, olha esse golaço do Gabriel Menino, o primeiro dele na Vila. 4-0 Santos. Faltava o dele, só que Neymar isolou a chance cara a cara. E depois ficou bravo com a entrada forte que sofreu do zagueiro Islan. Se não fez gol, o meia deu assistência, roubando do marcador para Gabigol fazer o quinto. E ainda deu tempo do Roleiser fechar a conta. Peixe 6, Velo Clube 0. Goleada mais do que necessária, até porque essa foi só a terceira vitória do Santos em 11 jogos na temporada. Por aqui deu tudo certo. Gabigol fez jus ao apelido, Neymar estreou em 2026 e o Peixe se classificou para as quartas do Paulistão. Agora que venha o líder Novo Horizontino. Eu acho que a pressão sempre vai existir, a gente está num grande clube, com grandes jogadores, é assim, vai ser assim. Então agora a gente tem uma semana para poder recarregar as baterias, arrumar algumas coisas e fazer um grande jogo. Velo rebaixado e Peixe decidindo mata-mata fora de casa, por ter feito a 8ª melhor campanha. Mas agora o que importa mesmo pro Santista é que o Peixão goleou e que Neymar voltou. Acho que Neymar o precisamos todos, o precisa Santos principalmente, o precisa a seleção, precisa Ancelotti va a estar feliz y si él una cosa va a levar a conseguir a otra, ¿sí? Es un jugador de classe mundial. O campeonato estadual dá voltas, porque o Santos venceu o Novo Horizontino dentro do Paulistão e agora, no momento em que o Novo Horizontino terminou na liderança, fez uma campanha bem consistente, comandado pelo Anderson Moreira, que já foi técnico do Santos, não é?
ele vai ter que enfrentar de novo esse adversário. Só que com o Neymar, com um time que vem mais animado, um 6-0 é um resultado interessante, não acontece toda hora. Ronaldão, e essa é a melhor notícia. E a gente tinha ali, apareceu o Neymar no carro já, dançando. O que você falou? Por que o cara fica dançando dentro do carro? É porque ele tá casado, né? Agora ele percebeu que ele é um pai de família e não pode ficar aí se expondo em blocos e blocos. Então ele no carro já ficou dançando. Aí, ó lá, ó. Ai. Mas que bom que ele tá animado. Eu gosto dessa vibe boa, não é? Sem minha, tranquilo, só tomando uma aguinha e Cici. O homem tá preso. A vida do Cici tá assim, tá preso no carro. Ele tá preso no carro e tá preso à Copa do Mundo, né, Neymar? Tem que ir até lá mostrar serviço, Cici. Exatamente. É momento de trabalhar e a alegria de chegar pro trabalho. Claro. O Ronaldo também não vem? Então, assim, a alegria, o cara tá voltando pros gramados. Mas só mandar um recadinho pro zagueiro aí do adversário. Aí. Olha lá, chegando. É você chegando. É bem desse jeito, né? Faz tempo, hein? O recadinho pro zagueiro lá do Velho. Que é isso? Irmão, você não é brasileiro, não? Faz um trem desse, não, com a gente. Aí. Que susto. Tem que tomar cuidado aí. Se tivesse um jogo parelho, apertado, mas não era o caso. O Santos já tava dominando. Mas aí o jogo tem um juiz, né? E tem um VAR também, né? Tem um VAR, tem um juiz para exatamente controlar os ânimos de quem não tem responsabilidade com a integridade física do amiguinho, do companheiro de profissão. Não pode não coibir, até porque você está vendo que o jogo, exatamente, está dominante de um time em relação ao outro. Existe um controle que o árbitro tem que ter para que a coisa não, para que o adversário ali que está tomando uma pancada, ele não perca a cabeça. Na primeira chegada mais dura, rua, tchau. E olha como o Klaus está próximo do lance, né? Como ele tem condição total de dar o cartão vermelho. Porque aí você tem que analisar, a gente fala da intenção, né? Que tem coisas que não estão na regra em relação à intenção. Você tem que analisar a intenção do jogador. Quando ele vem lá de trás para dar um salto e um carrinho... Ô, Chico, se é na várzea aí, Chico, se é na várzea aí, o couro já tinha comido aí. Acabou. Entendeu? Agora, o Klaus, ele tava a 1 metro. 1 metro. Isso aí é uma agressão, isso aí. Não sei se vai cair no STJ esse negócio vermelho aí também, isso aí, não. Porque não se o juiz não fez e o VAR não fez, isso aí na várzea dava briga. Os caras são amigos, hein? Pô, você não pode fazer isso. E olha, foi tanto gol, 6 gols do Santos, só faltou o gol do Neymar, hein, Chico? Mas podia ter tido se o Klaus marcasse um pênalti no Neymar, que aconteceu no final do jogo, na frente dele. E o VAR é impressionante, você já falou sobre isso, né, Renato? Respeita o Klaus, né, que nem chama pra revisão. O Klaus, ninguém se mete com ele. O VAR, ele deixa que o Klaus tome a decisão final. E o Klaus é um dos poucos juízes que vai até o monitor e aí mantém o que viu em campo. E ele foi pegar o Neymar ainda lá, ele foi abraçar o Neymar pra falar o quê? O juiz tinha que apitar. No mínimo você falou isso aí pra ele, Klaus. O juiz tinha que apitar alguma coisa aqui e tal. Você tem que pegar o cara, falar com o zagueiro, não com o Neymar. Tá aqui um santista que é o Eric, que trabalha com a gente. O Moisés também, esse jogador que chegou do Fortaleza, como é bom jogador. Não porque fez gol, mas porque é um cara que vai ajudar e muito. Ele sofreu com lesões no Fortaleza, mas contra o meu Inter ele já aprontou bastante, né? Já fez 3 gols no jogo, aquela coisa toda. E além disso, tem o Neymar. Então, o Vojvoda vai recebendo peças, vai começando a ter um time mais inteiro. Fisicamente também o Santos vai evoluir. E agora, Cicinho, é pensar no Campeonato Brasileiro também, porque vai ter uma pausa, mas depois tem que se recuperar na tabela. Também não adianta achar que esse jogo do Velo já é um Santos campeão. O Novo Horizontino meteu 4 no Palmeiras. Não, mas é porque assim, o Santos ainda tem as suas dificuldades. É que o adversário não ofereceu resistência. É nítido também a gente analisar que o efeito Neymar, mesmo num banco de reserva, já traz uma outra motivação para os jogadores. Quando o Neymar entra, as coisas se tornam ainda mais fáceis. Mas a questão do adversário você não pode colocar como termômetro, porque o adversário era muito abaixo, assim, tecnicamente, e até fisicamente o Santos estava melhor. Mas você trabalhar em cima de uma vitória, sem sombra de dúvida, é muito mais tranquilo, até pelo caso do Vojvoda aí, que vinha sendo pressionado. E a próxima partida na casa do Novo Horizontino, enfrentando o Santos de Neymar. Bom confronto, bom duelo. E vamos falar de São Bernardo 0, Corinthians 1. O Terrão aparecendo, o André fazendo gol. E o que preocupa no Corinthians não é apenas o próximo adversário no campeonato, mas a lesão do Yuri Alberto. E a portuguesa será a inimiga de Ronaldo Giovanelli.
O Corinthians, cheio de reservas contra o São Bernardo, teve em Rodrigo Garro o homem das principais ideias. Titular pelo segundo jogo seguido, criou a primeira chance perigosa no ABC. Depois, serviu o Matheus Bidu, que bateu de longe. Quando tentou tirar do goleiro, Alex Alves mandou para escanteio. Garro teve velocidade para chegar antes do zagueiro e achar Vitinho no meio da área. E o que falar desta cobrança de falta? São momentos do argentino que ajudam a entender uma partida em que o Timão teve mais posse, mas também correu alguns riscos. Hugo, que completou ontem a 100ª partida com a camisa do Corinthians, até viu a bola entrar depois da cabeçada de Augusto. Gol que não valeu porque o zagueiro estava impedido. Quem acabou marcando foi o Timão de André, o seu segundo gol na temporada. Acredito que eu estou vindo numa boa fase e isso para mim é muito importante. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo em minha vida. Agradecer o professor, o Lucas, pelas oportunidades que eles vêm me dando. Com poucos jogos na equipe principal, mas já passando a impressão de ser um jogador com uma vivência, com um histórico dentro da equipe. Hugo garantiu os 3 pontos defendendo a cabeçada de Pablo Diego. Tivemos volume, soubemos competir. O jogo contra esse tipo de equipe é decidido nos mínimos detalhes. Vaga para as quartas de final, em que o Timão vai enfrentar a Portuguesa como visitante. Só que antes tem o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. A Portuguesa vai ter a semana toda para trabalhar. Nós jogaremos na quinta-feira, chegaremos de madrugada no centro de treinamento, vamos buscar uma recuperação na sexta, no sábado, para que no domingo nós estejamos em condições de estarmos com a equipe em campo. O jogador não é máquina. E não há como pensar no futuro sem falar de Yuri Alberto. O atacante que entrou no segundo tempo deixou o campo chorando poucos minutos depois. Uma contusão muscular na coxa deve tirá-lo dos jogos do Corinthians por um bom tempo. Infelizmente, mais uma vez estamos perdendo o Yuri aí num momento muito importante de uma competição. Provavelmente ficaremos sem ele por alguns jogos. Vai, Corinthians! Vamos começar por esse assunto bem preocupante. É o cara decisivo do Corinthians. E Yuri Alberto não tem nenhuma atualização. O Corinthians fará os exames hoje, vai atualizar o caso do Yuri, mas foi sozinho, não teve nenhuma disputa, não teve choque. Ele já acusa a lesão. Parece ser muscular, mas tem o doutor Marco Aurélio Cunha depois para falar melhor sobre isso. Rona, preocupa porque é decisão do Campeonato Paulista. Agora não tem muito o que pensar, tem que vencer e vencer. Aí estavam questionando o Dorival, por que colocou ele no intervalo, por que colocou ele para... Aí se não coloca também o jogador, fala, você deveria ter colocado para ele pegar ritmo, para ele estar... Mas você então, abriu o programa dizendo nós jogava quinta e domingo, Dorival, sim, qual o mas problema? Aí é a carga de peso, né, Chico? Mas então... A carga de peso dos treinamentos. O treinamento não é o jogo. O treinamento, isso aí mas foi sozinho, não é né? Jogo. Se tivesse sido uma disputa do jogo, o gramado, mas não foi o caso. Gente, jogo de 3 em 3 Por isso dias. que é a carga de treinamento que foi dado para ele, ou a carga de descanso que foi pouca, entendeu, Chico? Aí você tem que, cada jogador, ele sente diferente do outro. Tem uns que com uma dose cai, com 3 os outros estavam andando. É o caso do Vampeta. Mudou de assunto. Vampeta? Para derrubar o Vampeta tem que ser um tonel. Ali é difícil, um caminhão-pipa. Um caminhão-pipa. Ali é difícil. Então, a carga que foi colocada em cima do Yuri Alberto, talvez... tenha complicado aí também, mas a verdade é que se não coloca para jogar também... Mas pela experiência de vocês, assim, olhando, vocês consideram que deve ser grave ou não? Então, como disse o Dorival, depende do grau, né? Mas me parece uma lesão muscular, pode ser um estiramento, que foi a lesão do Bidon, inclusive. Só que o Bidon, o Dorival, no jogo passado, falou que em 15 dias ele deve voltar. O André, que teve uma lesão no ligamento, estava titular ontem. Fez gol! Fez até gol, né? E jogou bem. Mas o Yuri, quando ele sente a posterior... passe de quem? De quem? De quem o passe? De quem? Então. O Yuri participou da jogada, né? Participou, né? E aí mas nas estatísticas lá está. O Yuri já quebrou assistência. O Yuri já quebrou costela, voltou. Então, o Yuri tem a teve vantagem... a hérnia também. Ele tem uma recuperação rápida, né? Mas assim, ele não conseguia botar o pé no chão, né? Então...
Eu acho que foi um estiramento. E aí é um mês, né? Pelo menos, 3 semanas, dependendo da recuperação. Mas, claro, ele não pode ser leviano aqui, tem que ter um exame para comprovar. Exato, o turista holandês não quis ir, né? Aí sobra pro Yuri, Tava de né? aniversário, na sexta-feira teve festa. Ah, teve aniversário dele? Teve festa. Teve um desgaste fora do... Ele não quis carimbar o passaporte em São Paulo. Vai, Corinthians! Ele falou que ia passar. Eu quero falar um pouco sobre o André, que é uma cria corintiana, um jogador que foi sem muito alarde, discreto, crescendo, aparecendo, fazendo gol, se apresentando, definindo Supercopa do Brasil e por aí vai. Aí, ano passado, o Corinthians termina a temporada com a Copa do Brasil. Cicinho, como é bom o Dorival nesse quesito encontrar jogadores para solucionar o que ele precisa. Exatamente, o Dorival é muito bom nisso e vale também ressaltar a personalidade do André, né? Porque você está jogando no Corinthians, né? Uma equipe grande, uma equipe com um torcedor que cobra muito e ele é um termômetro ali da equipe juntamente com o Bidon. Então, o que esse menino vem jogando, assim, vale ressaltar exatamente essa questão da personalidade. Você tem a confiança do treinador e você implanta a sua maneira de jogar dentro de campo da maneira na qual ele faz. Então, é um jogador que dá uma consistência muito grande para o sistema defensivo e quando tem a oportunidade, ele chega no ataque para finalizar. Então, quem sabe não estamos vendo aí um novo Paulinho no Corinthians. Que isso? Nossa. Olha! As características bem parecidas e, acima de tudo, personalidade em assumir a posição, né? E gosta de pisar na área, fazer gol. Chico Garcia, sobre a Portuguesa, pra gente arrematar esse assunto. Bela campanha. Conseguiu, inclusive, vencer o Mirassol fora de casa. Uma equipe que chegou... São Paulo? O São Paulo também tem a vantagem de jogar como mandante, né, nessa fase de quartas de final. Não acho que seja tão simples assim. E aí o dilema, né? Porque aí você tem que colocar agora, na quinta-feira, titulares ou não contra o Atlético Paranaense fora de casa pelo Brasileiro. E aí no domingo já tem esse jogo contra a Portuguesa. Tem o gramado sintético lá que não tá legal. Não é porque é sintético, é porque não tá legal mesmo. Seguinte, dinheiro na conta e você aproveitando os frutos dos seus... Na sequência do jogo aberto, já o que é? Pode tocar aí, Palminha. Eu sou São Paulo, sou tricolor. Esse é o próximo assunto, Cicinho. Agora, aquela divisão de redes. Carnaval, baby. E aí, Cicinho, que mudança, hein? Há 2, 3 semanas era o caos. Agora, o São Paulo, todo mundo já imaginava que venceria a Ponte Preta, rebaixado, uma campanha péssima no Paulistão. Mas o que importa é que agora tá tudo definido. Bragantino e São Paulo, confronto de Série A no Campeonato Paulista. E a gente vai falar sobre o São Paulo classificado. Teve gol do Caleri outra vez. Lucas Ramon. Tocaram nele, né? Vindo de 5 partidas de invencibilidade, embalado na temporada, o tricolor entrou em campo precisando vencer a já rebaixada Ponte Preta para avançar ao mata-mata do Paulistão. E sabendo disso, Hernan Crespo não poupou ninguém e foi a campo com o que tinha de melhor. A partida em Campinas começou agitada e com os zagueirões quase balançando as redes. Sabino pelo tricolor e Lucas Cunha pela Macaca por pouco não abriram o placar. Até que aos 38 minutos, após bela triangulação, Lucas Ramon mandou para o fundo das redes. Ainda antes do intervalo, Luciano teve a chance de ampliar, mas desperdiçou cara a cara com Diogo Silva.
E assim como no primeiro tempo, a etapa final também começou agitada. Após belo lançamento de Sabino, Caleri aproveitou para marcar o segundo do São Paulo na partida e o seu 6º gol na temporada. A resposta da Ponte não demorou muito e veio na mesma moeda. Diego Tavares cruzou para a área e Brian Borges, com esse golaço, diminuiu para os donos da casa. Depois disso, o ritmo da partida caiu e as equipes pouco criaram. Fim de jogo em Campinas e alívio tricolor no Moisés Lucarelli. Solo tengo que parabenizar a los jugadores porque o inicio fue difícil, todo el mundo sabía. Y como falei en su momento, a gente tenía que colocar o carro na pista. O carro na pista agora está aí, quartas de final. Parabéns para os jogadores. Além de confirmar o bom momento vivido na temporada, agora com 6 partidas de invencibilidade, a vitória aqui no Moisés Lucarelli também garante o São Paulo na 6ª colocação e no mata-mata do estadual. Agora, no próximo fim de semana, pelas quartas de final, o tricolor terá pela frente o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. A primeira coisa, temos que pensar em Bragantino. Neste momento, temos uma semana. Vamos a ver se vamos a jogar, que dia vamos a jogar. Importante, sim. Tivemos uma sequência, mas foi uma sequência importante, legal, positiva. Agora descansar. Temos que descansar, recuperar energia e o calendário permite. Ao menos vamos ter uma semana. Muito bom descansar, mas não é o caso, estamos trabalhando. Cicinho, vocês falaram que o confronto entre Novo Horizontino e Santos é bem complicado. O que dizer de Bragantino e São Paulo? Um pouquinho mais complicado pro tricolor, né? Jogar fora de casa é sempre difícil. O Bragantino, essa equipe que o Wagner Mancini ajustou ali com a saída do John. E não é à toa, né, que passou para a próxima fase ganhando de 3-0, se eu não me engano, do Novo Horizontino. Então, assim, é uma equipe que poupou jogadores. Forte. Exatamente. Azar do Novo Horizontino. Mas o São Paulo vem nessa crescente. Vai ser um duelo interessante, Renato. Quando teve confronto Bragantino e Corinthians, há pouco tempo você falou 3-0 pro Bragantino. Mas no Paulista o Bragantino porque ganhou o Bragantino contra o Corinthians, você fala que viu o Bayern de Munique. Contra o São Paulo, tomara que seja somente o Bragantino. Este programa tem uma memória infinita. Olha só o que há pouco tempo, logo depois que eu voltei de férias, há um mês, o Cicinho disse por aqui. Será que pintou o campeão paulista? Não, peraí. Eu tô falando do Bragantino. Não, também não. Olha! Já deu aquela provocada. Então, Cicinho, e agora? Você quer mudar de ideia porque você é volúvel, né? Exatamente. Peixe Exatamente. Lá em Goiás tem um ditado que peixe morre pela boca. Então, assim, eu não contava que o São Paulo ia ter essa evolução. Então, já não é mais o Bragantino, é o tricolor paulista. Entendi. Olha, que cara de pau. Ronaldo tá fazendo escola com você. Eu mudo de foco. Não, você nunca muda. Isso é um verdade. cara de madeira, isso sim, é. O Ulisses que faz tipo de coisa. O Ulisses muda muito rápido as coisas. Mas o Cici poderia dizer, mas agora é outro campeonato. Não é mesmo. É a fase de mata, entendeu? Agora já muda tudo, uma coisa é fase de grupo. Exatamente, vocês perguntaram no Ano Novo, nós estamos no Carnaval. Nossa! Entendeu? Vocês não era Ano Novo, era janeiro. Já era janeiro, agora já estamos em fevereiro. Como é que não muda? Ele é rápido, hein, meu Deus? Você é rápido. E se eu contar que ele já disse que outro time seria campeão também? Não, tem mais? Tem, ele já tá no terceiro. Oxi. Mas calma, isso é pra depois. Não. Esse São Paulo engrenou, Chico Garcia. Pegou a escada com gosto, hein? Eu que o diga, fui vítima também. Ai, que lindo. Então, assim, o São Paulo, ele se... Não é que se organizou fora de campo, mas a calmaria aconteceu, né, depois de muitos Por que vocês não problemas. dão a mão à palmatória a quem merece, Rafinha? Então, mas coincidiu com a chegada dele. Mas é uma consequência disso, né? Você tem lá
o impeachment / renúncia do presidente. As coisas, o jogador, eu acho que também ele se tranquilizou por conta disso. E o Rafinha, evidentemente, conseguiu uma blindagem que o Muricy não estava conseguindo, que o Crespo não estava conseguindo. E aí, cara, aí você tem jogadores que estavam machucados e que começaram a voltar pro time. E eles fazem muita diferença. Tô falando do Caleri, tô falando do Lucas, tô falando de bons reforços do Mirassol. Mas esse Lucas Ramon aí chegou jogando bem. O Danielzinho, o Marcos Antônio. E os dois já se conheciam do Mirassol. Vale ressaltar E o Mirassol, vale aqui, a gente elogiou tanto o Mirassol, desclassificado, fora da sequência do Paulistão, perdeu para a Portuguesa, perdeu uma invencibilidade longuíssima, que passou um Brasileirão inteiro, já começou outro Brasileirão, partidas do Paulista, a Portuguesa foi lá e ganhou do Mirassol. E o Mirassol perdeu jogadores, você não consegue repor rapidamente. É difícil fazer isso. Então, e falando dessa questão do São Paulo, é lógico, não tem como não falar do Rafinha, mas assim, será que o discurso do Rafinha teria efeito com a diretoria antiga? Porque não tinha respaldo nenhum. Mas será que a diretoria antiga chamaria o Rafinha? Então, essa que é a questão. Não surtiria efeito exatamente pela credibilidade. Eu falei, só chove de cima para baixo. O São Paulo começou a organizar em cima, agora o que você vê? Uma tranquilidade embaixo. Não adianta. Gostei disso. Eu nunca vi chuva de baixo para cima. Só vi chuva de cima para baixo. Fica de ponta cabeça. Baixo para cima. Você fica de ponta cabeça. Tem esquema pirâmide ao contrário, pirâmide invertida. Já ficou algumas vezes. Então, hoje tem de tudo. Então, o São Paulo organizou em cima, hoje você já vê o respaldo dos atletas, as lesões. Cessaram, o Crespo falou, quando eu tiver os jogadores, aí vocês podem cobrar de mim. No entanto que ontem cobraram. Por que não poupou? Ele falou, pelo respeito ao torcedor. Colocou 50 mil pessoas, aí eu trago o time reserva, o time desclassifica, é a falta de respeito com o torcedor. E o Luciano não pode perder um gol daquele na cavadinha, não é? Ronaldo, não pode, velho. Fala do Corinthians. Pode sim, Luciano. Por enquanto pode, porque tá ganhando. Agora, se estivesse perdendo, não podia, não. Pois é. Bom, falando em ganhar, não ganhou o Palmeiras, empatou com o Guarani, até saiu perdendo. O Luca teve chance de ampliar esse placar. Mas no final das contas, foi bom pro Palmeiras, porque pegou um adversário que na teoria não é tão forte quanto outros, que é o Capivariano, e agora se prepara para o Campeonato Brasileiro, que ele domina, vai ter uma pausa, Campeonato Paulista, e assim vai, John Arias chegando. Vamos ganhar! Sem André Pereira suspenso e sem um grande público na Arena Barueri, o Palmeiras recebeu o Guarani no encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista. Mas foi o Bugre que arriscou primeiro com Luca. No rebote, mais um chute e Carlos Miguel espalmou novamente. Aí Luca não desperdiçou, 1-0. Nessa ajeitada de Flaco Lopes para Maurício, Kaique França fez uma defesa de handball. O Guarani levava perigo com Luca. O Verdão tentava na bola parada. Nos acréscimos, Flaco Lopes dominou bonito e deu lindo passe de calcanhar. Sousa finalizou e Kaique defendeu. Na sobra, a zaga afastou. O segundo tempo começou frenético. Aos 4 minutos, Cauã Jesus fez Carlos Miguel trabalhar. No rebote, Luca cabeceou para fora. Aí o Palmeiras começou a apertar. Após roubada de bola, Vitor Roque não encontrou ninguém para finalizar. O camisa 9 queria jogo e apareceu novamente. Aos 9 minutos, João Martins começou a mexer no time. Marlon Freitas no lugar de Emiliano Martínez e Alan na vaga de Maurício. O Palmeiras e suas tentativas. Aos 19 minutos, mais substituições. Entraram Piquerez e Andreas Pereira. E tome pressão palmeirense. Sousa a queima-roupa para mais uma grande defesa de Kaique França. Aos 30 minutos, Felipe Anderson voltou ao time depois de 5 jogos. E o camisa 7 começou a jogada que passou por Fux e foi parar na cabeça de Sousa. Dele para Flaco Lopes empatar 1-1. A virada quase veio nesse lance de Vitor Roque, em que a bola rolou quase que na linha e não entrou. O camisa 9 estava aceso. E nos acréscimos, aos 47 minutos, chegou a acertar a bola na trave. A partida iria até os 52, mas nesse lance o Guarani colocou a bola para fora por ter um jogador caído no gramado. O Palmeiras cobrou lateral e foi pro ataque.
Na falta de Fabrício Dias em Vitor Roque, confusão entre os jogadores. E mais confusão. O técnico Matheus Costa do Guarani começou a bater boca com João Martins do Palmeiras. Depois de uma tentativa de enfrentamento, ambos foram expulsos. E na saída de campo, Matheus tentou partir para cima do português de todas as formas, mas foi contido. Em meio a tudo isso, o capivariano fez o gol contra o Botafogo em Ribeirão Preto, que eliminou o Guarani. Fim de jogo em Barueri, Palmeiras 1, Guarani também 1. O Palmeiras terminou a primeira fase do Campeonato Paulista com 16 pontos, mesma pontuação do Novo Horizontino, mas ficou com a segunda colocação. Durante a frenética última rodada do Paulistão, o adversário do Verdão chegou a ser o Corinthians, depois o São Paulo e também o Santos, mas acabou mesmo sendo o capivariano. Com certeza, é um time que você não enfrenta, pode tentar te surpreender, mas nós teremos tempo para treinar, para trabalhar, então isso vai ser bom para a gente poder trabalhar, analisar a equipe deles e entrar com a cabeça para lutar durante todo o jogo. Sabemos que vai ser um jogo difícil e nós queremos entrar para vencer. Com uma semana livre e sem jogos, o Palmeiras terá um grande reforço para as quartas do Paulistão. Relativamente ao Arias, já treinou ontem, já treinou hoje, veio bem, ficou ali 4 ou 5 dias a tratar de problemas pessoais para vir definitivamente, já está integrado. E se tudo correr bem, está à disposição do treinador nas quartas de final. E pintou um clima aqui, mas é clima de carnaval, tudo mais escurinho, 12h12, mas é como se estivéssemos na noite, na felicidade, na alegria. Cada um na sua, dá uma olhadinha no que transformamos esse programa. Olha só, agora tá todo mundo, quer dizer, todo mundo uns inteiros, outros menos, não é? Aquele bom dia, boa tarde, tudo junto e misturado para João Pedro Sgarbi, o reizinho do camarote, o príncipezinho. É o príncipe. Boa tarde. Confortado, tudo bem? Firme e forte, sempre. Tá mais feliz com o carnaval ou com São Paulo? Um pouco dos dois. Acho que emendar os dois foi legal. Então, São Paulo, carnaval bom, né? A juventude é uma coisa incrível. Aê, Chiquita, viva lá, viu? Mas você tá bem na foto. Olha só. Olha o naipe, o look, o estilo. Gente! Você falou que o Sgarbi é o quê? O quê? É o príncipezinho do camarote. Eu acho que é a Colombina, né? É a Colombina, Sei lá, A Colombina? Me falaram aí, o carnavalesco me falou que esse menino é bebido. É o seguinte, então agora, aproveitando a sua perspicácia, vamos analisar o que é Ulisses Costa nessa segunda-feira de carnaval. Ele é Corinthians ou ele é Santos ou ele é Neymar? Ele é o nosso pai de santo do carnaval. Pintou o clima de amor nos camarotes da Marquês Sapucaí. Clima de amor, de romance, olhares trocados, profundos, olhares fixos. Precisou de 2 tendas aí, ó. Sgarbi e Rick Martin. O bagulho tá louco. Como é que é? Sgarbi e Rick Martin. O bagulho tá louco, hein? Vou falar um negócio. Rick Martin? Eu não sei. O negócio foi louco. Eu não sei. Mas tá louco mesmo esse visual de João Paulo Capelão. Se levanta, Capelão, sei lá. Se mostra. Ricardinho, que tá voltando de férias, trabalha, né? Ricardinho, por que triste? Eu tô querendo te animar, é carnaval. Todo mundo brilhando intensamente no programa. Tô triste. Por quê? Porque vai ser o último carnaval do Ulisses. Por quê? Ele era o porta-bandeira e comeu a bandeira. Foi expulso do carnaval. Nosso rei Momo! Não. Que mais? Olha aqui. Vem cá. Vai. Chama. Quem é o rei Momo do João Martins? Nossa senhora, velho. Olha aí, cala a barriga. Gente, para aí, eu tô em dúvida. Quem será que é o rei Momo aqui? Eu tô achando que é o carro alegórico que tava passando. Tem 2 carros alegóricos passando aqui, olha. Meu Deus. Bom, é o seguinte, eu não sei o que o Sgarbi pensa, mas Sgarbi, dá uma analisada bem de perto, com atenção, no Dr. Marco Aurélio Cunha. Quem diria? Era outra pessoa. Agora o nosso Doc, olha!
Dá aquela giradinha, doutor. Levante uma giradinha, doutor. Dá uma giradinha, doutor. Doutor, hoje não é só bom almoço, hoje é bom carnaval, boa folia, boa alegria. Boa folia a todos, com moderação. Dá pra falar sem moderação ou com moderação para Chico Garcia? O Chico tá com moderação hoje, sim. Cerveja sem álcool. Ele tá bonitinho, ó, todo bonitinho. Sem álcool. Eu tô igual o Neymar, dentro do carro só. Hoje aqui foi a descoberta do dia, que homens casados só dançam dentro do carro sozinhos. Fechadinhos. Já tive muitos carnavais, né? Vai dormir no sofá hoje. Vai dormir no sofá, Tom. O auge. Se os carnavais falassem. O auge. E sem selfie, Agora, sem telefone, hein? é o seguinte, ele fica feliz pela alegria da gente, mas nosso pastor é sem carnaval, sem folia. São os outros, né, Cicinho? Aí cada um que seja responsável por si próprio. Pensa numa época difícil pro pastor. De ver as ovelhas. Doutor Macorene, o senhor lembra lá no São Paulo? A frase, Juvena, andorinha que acompanha morcego dorme de cabeça pra lá. Teve gente acompanhando morcego aí, hein? Deixa eu anotar isso daí. Já acompanhou muito morcego. Ainda bem que já estamos fora da noite, né? O morcego gosta de sair à noite. É o seguinte... Ai, não! Que isso aí? Nossa, não. Olha isso! Minas Gerais está na folia! Que chapéu é esse, está na velho? avenida! Aqui com a gente, muchacho! Buenas! Ai, gente! Renata, eu mesmo no carnaval, eu gostaria, porque o Cicinho é uma figura maravilhosa. O Cicinho mesmo sendo pastor e tal. Aqui não! Aqui o negócio tá em dia. Mas o Cicinho é tão maravilhoso que mesmo num período de carnaval, eu gostaria de assistir um culto com o Cicinho, porque deve ser respeitoso, porém divertido. Cicinho, você é maravilhoso, cara. Até no momento que você, de fato, é um pastor e não entra na brincadeira, você também brinca e é assim que tem que ser. Respeito sempre. Legal, parabéns. Show de bola. Que o carnaval seja para muitos de festa, para outros de descanso. E cada um decide o que quer fazer, não é? Agora, o que não dá para decidir é o que já está decidido. E aqui temos os confrontos definidos das quartas de final do Paulistão. E a melhor campanha, o líder até então, Novo Horizontino, vai enfrentar o Peixe. Já perdeu para o Santos na fase de grupos e agora eles se reencontram, mas é em Novo Horizonte, é outro cenário, não é? O Palmeiras, que não ganhou do Guarani, mas se deu bem, porque teoricamente, nada contra o capivariano, mas se classificou aos 50 minutos do segundo tempo, fez um gol diante do Botafogo de Ribeirão e aí conseguiu enfrentar o Palmeiras, que vai forte. Olha, falando em força, Bragantino e São Paulo. Aqui, gente, não é só Campeonato Paulista, é Série A. É confronto de um time que está cada vez mais gostando de ficar entre os melhores. E o São Paulo plenamente reabilitado, jogando melhor, se apresentando com mais força. Sim, Capelanes, os resultados dizem isso. E aí teremos a Portuguesa, que fez uma campanha bem bacana, tem que ser elogiada. E o Corinthians, que até poupou jogadores, mas perdeu o Yuri Alberto, não sabemos a extensão, a gravidade da lesão, doutor. Mas o Corinthians enfrenta a Lusa. Então vamos começar com o Santos, porque quem fala primeiro aqui é Gabigol e o técnico Vojvoda. Eu acho que a pressão sempre vai existir, a gente está num grande clube, com grandes jogadores, é assim, vai ser assim. Então agora a gente tem uma semana para poder recarregar as baterias, arrumar algumas coisas e fazer um grande jogo. Acho que Neymar o precisamos todos, o precisa Santos principalmente, o precisa Seleção, precisa Ancelotti va a estar feliz y si él una cosa va a llevar a conseguir a otra, ¿sí? Es un jugador de clase mundial, ya lo ha demostrado, mas él ainda continúa, ¿sí? Con esa ambición, ¿sí? Porque yo veo en cada joguinho o en cada futebol reducido que hacemos, él quiere estar y quiere ganar, ¿sí? Y bueno, eso estimula todo.
Santos tem time para brigar por o título. ¿Sí? Son mata-mata, son partidos únicos, mas também é uma partida única, que em toda partida única pode acontecer qualquer coisa. Mas temos time para brigar pelo título. ¿Sí? Doutor Marco Aurélio Cunha, com a volta do Neymar, o patamar é outro para o Santos. Chegou o Moisés também, jogou bem, fez gol, enfim. O Santos muda a chave com essa mudança de fase do Paulistão? Saiu de um lugar difícil, né, com o rebaixamento ali à beira do precipício, e conseguiu se recuperar e fazer um grande jogo, com jogadas ótimas de ataque, Gabigol fazendo gols, Neymar jogando muito. Eu acho que o Santos entra para disputar forte o Campeonato Paulista. Deixou de ser aquele time que ameaçava cair para ser um time que pode chegar nas finais. Ulisses, o Santos agora tem que pensar diferente, tem que evoluir. O presidente sendo protestado pelo torcedor, o Vojvoda também muito pressionado. Mas tem o Neymar, tem gente chegando. Pode mudar de perspectiva no Paulistão? A chegada do Moisés na estreia dele ontem já mostra isso, né? Um jogador que atuou um futebol assim, de alto nível, cara. Assim, muito bom jogador. Jogou no Fortaleza, já se conhecia, tudo aquela coisa toda. Mas é um atleta que deu uma sustentação ao meio de campo do Santos no quesito de contenção e de distribuir jogo. Isso que é legal. Você vê um jogador com essa virtude, né? Essa flexibilidade de poder atingir, acessar no campo de jogo várias situações que chegam até ele. E ele desenvolveu isso muito bem. O Moisés, para mim, foi o destaque do jogo. E o jogo do Neymar. A entrada, vamos falar já, eu tenho certeza, que deram no Neymar. O Klaus não marcou pênalti, no Neymar foi pênalti, no NJ. O NJ caçado em campo. O que tentaram fazer com ele ontem foi uma sacanagem. Eu vi um post do Capela, concordo plenamente com o Capela. Entendeu? Foi um absurdo o que fizeram com o Neymar no campo de jogo na tentativa de caçar. Porque isso foi cobrado pela torcida do Velo, que invadiu o centro de treinamento do Velo, falou, nem se vai ganhar o jogo, naquela pressão de torcedor, entendeu? Nem se tiver que tirar o Neymar da Copa, quebrar ele. E tentaram fazer isso ontem, mas não conseguiram. Tomaram 6-0, não adiantou nada essa pressão. Que invadir lugar a gente já sabe que não rola, que não dá certo, que não é a melhor alternativa. Sgarbi. Oi. Você vê o Santos, que está muito mal no Campeonato Brasileiro, mas que ganhou uma sobrevida no Paulistão. Uma vitória como essa, lógico que contra o Velo Clube, são situações diferentes, só que eu imagino que possa ser uma volta por cima do Santos, porque estava precisando, né, de um ânimo diferente. Aí volta Neymar, aí ganha de 6-0, consegue classificar no Paulista que o Ulisses, o doutor, eles falaram aqui, poderia cair no Paulista. Até pouco tempo falava em rebaixamento. Então eu vejo uma volta por cima, concordo com o Ulisses, assim... Cara, não dá pra entender, né? Um jogo já decidido, a entrada que o cara deu numa dessa acaba com a carreira do Neymar. Ou de qualquer outro jogador. Eu não entendo o Klaus, que não... Inacreditável. Então é um jogo assim, um 6-0, jogadores jogando bem, Gabigol, Neymar voltando. Pode ser uma volta por cima pro Santos. E o Santos estava precisando de um ânimo diferente, que tá relacionado, na minha opinião, à volta do Neymar e essa vitória. E até o final teve aquela alternância, quem enfrenta quem, Capela. Em algum momento poderia ter acontecido até Santos e Palmeiras. Só que não aconteceu. E aí o Santos vai com o Novo Horizontino, que é uma incógnita. É um time que fez uma campanha muito boa, terminou em primeiro lugar, 4-0 no Palmeiras. E aí, como é que fica agora? Cara, o Novo Horizontino, eu tenho o maior respeito, porque eu conheço bem o projeto, já fiz muito jogo lá, inclusive, mas assim, ainda é um time quarta marcha. Sabe, o time quarta marcha. Como? Você tá aqui acelerando, quando você precisa colocar a quinta para poder passar o adversário, você pega e volta pra segunda e trava, e volta pra primeira e trava, deixa o carro morrer. E mostra isso no Campeonato Brasileiro. Então, assim, foi muito surpreendente a campanha dentro do Campeonato Paulista, muito interessante. Agora, meu ponto de vista, pessoal, aqui é o seguinte, não quero ser chato, Você não é chato, você é legal pra caramba. É legal. Não quero. É que assim, eu como santista do programa, como representante do Santos, que eu amo o Santos, que eu amo a história, se eu amo a história, eu amo o Santos, é o seguinte, pessoal. O Santos, ele entra pressionado como o Vojvoda. Ele entra pressionado fora de campo. O Santos entra pensando primeiro em a manutenção da Série A1 do Campeonato Paulista do que em classificação. Hoje, com todo o respeito que me merece, com Neymar ou sem Neymar, o jogo lá na casa, lá em Novo Horizonte, hoje, com dor no coração, eu digo, o Santos ele tem que entrar pés no chão e entender que ele não é o favorito por confronto. Porque o campeonato do Santos, ao longo do torneio inteiro, não foi contra Palmeiras, contra Corinthians, contra São Paulo. Foi contra a Portuguesa,
foi contra o Bragantino, foi contra o Novo Horizontino, foi contra essas equipes que, tecnicamente falando, são inferiores a Palmeiras, a Corinthians, a São Paulo e assim vai. Então, eu não vou ficar surpreso se o Novo Horizontino avançar, mas eu espero que o Santista tenha pés no chão, porque ontem, aparentemente, por mais que seja o Velo Clube rebaixado para a Série A2, aparentemente, aos poucos, o Vojvoda está encaixando esse time do Santos na defesa, no meio e no ataque. Vamos aguardar. Everton, você concorda com o Capelanes? Renata, eu nunca concordo com o Capelanes, né? Eu acho até que é um grande problema concordar com o Capelanes. Agora, eu concordo com uma coisa que o Ulisses disse aí. O Santos tem lá seus problemas, os problemas são graves, todo mundo sabe. O Santos, eu acho muito pouco provável que o Santos brigue do meio da tabela para cima no Campeonato Brasileiro. O assunto é paulista, eu sei. Então, tem sido um problema. Se a gente olhar para o que o Santos tem no elenco, tem problemas seríssimos, mas tem jogadores que desequilibram também. Um deles é o Neymar, eu concordo com o Ulisses. Já está virando até um tanto quanto absurdo, sabe? Se tiver que criticar, eu critico. Se tiver que elogiar, eu elogio. Mas nesse caso aqui, eu concordo com o Ulisses. É uma covardia esse negócio de ficar meio que caçando o Neymar aí, sabe? Simplesmente porque alguém cobrou, porque a torcida fez pressão e tal. Um grandíssimo absurdo, Renato. Daqui a pouco o cara tá voltando agora, tá buscando uma vaga na seleção. Aí, depois de uma entrada como essa que a gente está vendo aqui, ele pode ficar fora da Copa de novo. Ah, mas você está dizendo que ele vai para a Copa? Não sei. Se tivesse chegar bem fisicamente lá, bola para fazer a diferença ele tem. Agora, ser caçado em campo é uma tremenda de uma covardia. Agora, voltando à questão técnica do Santos, o Santos tem problema, os problemas são graves. Agora, depois de uma goleada dessa, o time ganha confiança. O time com confiança, a gente sabe que isso pode mudar quadros. Mas é difícil, Renato. Eu não consigo ver o Santos brigando por título estadual e no Campeonato Brasileiro acima do meio de tabela. Ué! Eu falou e no final das contas concordou comigo. É um antílope. Você não concorda comigo, mas falou exatamente o que eu falei aqui. Ninguém quer concordar diretamente com você. Exatamente. Né? Não permite ele concordar comigo. E outra coisa, todos vocês concordam comigo aqui. Porque eu duvido que alguém aqui, inclusive aqui nos bastidores, inclusive o Eric, que é santista, crave que o Santos é favorito a conquistar o título paulista. Eu duvido. E o bonezinho de ovo do Everton aí, cabe o Mineirão dentro. Não, só pra entender. É a mesma coisa, você fala assim, o Santos não é favorito a ganhar a Paulista. Isso. Todo mundo sabe, é meio óbvio isso, né? É meio óbvio? Pô, é favorito. Mas não é o Neymar, não é o Gabigol, não, mas não é favorito, irmão. Não é favorito, mas é um ânimo diferente agora no 6x0. Ligado o Velo Clube. E daí? Como e daí? É o Velo Clube. Tava precisando de uma vitória dessa, irmão. Tava precisando, é verdade. Independente de quem seja, era pra ser 8. Pô, 6x0, não é fácil ver 6x0 hoje em dia. Santos e Palmeiras, Santos e São Paulo, Santos e Corinthians. Quem é o favorito? Eu te falo quem é o favorito, doutor. Eu te falo, Corinthians e Palmeiras. Eu posso falar dois, o meu critério são dois. Dois favoritos, Palmeiras e Corinthians. Qualquer coisa fora disso é zebra. É zebra. Eita, Chico Garcia, tem um detalhe, o Santos não ganhou nenhum clássico no Campeonato Paulista. E isso deixa o torcedor bravo, porque quando você compara com a rivalidade daquele que é tradicional, daquele que é adversário da vida inteira, o Santos não ganhou. De repente, agora, ganhou o Neymar de volta, ganhou goleando. É um time que pode, talvez, até virar a chave. Por que não? Então, essa, pra mim, é a esperança do Santos. Porque até aqui, apesar de as coisas já estarem acontecendo, me parece que o time ainda está em formação. Moisés chegou agora, o Gabriel Menino tem poucos jogos, o Neymar entrou 45 minutos ou 50, o Rony também. Então, ainda é um time que não está pronto, mas fez o que precisava fazer. Classificou do jeito que foi, né? Até dependendo do gol do Palmeiras lá, de novo salvando o Santos lá do Flaco Lopes, mas entrou, pronto. Só que ele pega o líder. Eu acho que o Santos agora pode dar uma virada de chave e pensar, agora é outro campeonato e a gente tem que melhorar para buscar esse título ou pelo menos chegar o mais longe possível. Só que o favorito nesse duelo, para mim, ainda é o Novo Horizontino. Obrigado, por tudo que fez na tabela até aqui, que vem construindo na Série B, evidentemente, né, nos últimos anos. É uma equipe consolidada, mas pelo que fez nesse campeonato contra grandes. Então, até pelo jogo, sei lá. Então, jogo único no duelo, o favorito ainda é o Novo Horizontino. O Santos pode passar? Pode, se esses jogadores aí encaixarem no sistema do Vojvoda. Parabéns, Chico. Cicinho, pensando no próximo jogo, uma partida só, se tivermos igualdade e penalidades na sequência. O jogo é em Novo Horizonte, mas aí tem o Neymar, tem outras coisas. E é o seguinte, se o Santos passa pelo Novo Horizontino, vira a chave. Mas se não passa, volta tudo. Toda essa pressão vai seguir. Mas digamos que se não passar, tá dentro da normalidade, até pelo risco que correu.
até pelo risco que correu. Então, assim, o Santos passou para as quartas aí na Bacia das Almas. Eu acredito que o discurso do outro lado é o quê? Se o Neymar não estivesse, galera, dá pra gente ganhar do Santos, beleza, mas o Neymar estando, o discurso é outro. Eu acho que vai ser difícil. Provavelmente é isso que os jogadores estão pensando. Eu coloco o Santos como favorito, porque quem tem o Neymar, não tem como não falar que o Santos não é favorito. O Neymar, ele faz a diferença. A presença do Neymar, ele traz uma outra atmosfera pro time. O Santos, com toda a dificuldade, não conseguia ganhar de ninguém sem o Neymar. O Neymar, só o fato de estar no banco, já trouxe um outro ambiente pra galera. Então, isso faz a diferença. E em jogo decisivo, equipe grande não deixa de ser equipe grande. Então, eu coloco o Santos como favorito. Já Ronaldão vai se manifestar sobre a opinião dele em relação a Novo Horizontino e Santos. E agora, aqui estamos na internet, em pleno carnaval. É ao vivo, não é fake, é verdadeiro. E aí? Novo Horizontino e Santos. Binha, vou falar uma coisa pra você. Que gracinha. Binha Camargo, meu Deus. O Santos tem que ser estudado. Por quê, Rona? Porque o Cicinho matou a pau. Só a presença do Neymar no vestiário com aquela caixa dançando pau, a galera já tirou o peso. Ganhou porque o Neymar estava no banco. Não, tirou o peso. 6-0 é um placar elástico, é legal. Então, até o Voivoda ficou lá, sorridente. Eu nunca vi um sorriso do Voivoda, ele teve um sorriso no banco. Na hora que entrou o Neymar, a galera começou. Então, você acha que o Santos passa pelo Novo Horizontino, dito isso? Olha o Neymar, olha, ele é um menino Quem é mais alegre. importante no vestiário, o Rafinho pro São Paulo ou o Neymar pro Santos? Então, eu sou mais o Neymar porque ele entra no campo. Agora, o Rafinha também ajuda o São Paulo, mas o Neymar, essa alegria contagia. E aí, contagia e vai passar pelo Novo Horizontino? E ainda vai pra seleção brasileira levar tudo isso. Agora, o Novo Horizontino meteu 4 no Guarani da capital. E aí, isso aí não tem nenhum poder? Tem. O que é mais importante? Depois eu pergunto. Binha! É Binha! 15 segundos. Você sabe qual é? Fica só uma perguntinha pra você. Que é uma perguntinha lá da internet. Não é minha, é da internet, viu? O que é mais importante? Fazer 6-0 no Vela ou 4-0 no Palmeiras? Rapaz, teve o Guarani da capital e o Guarani do litoral, do interior. Guarani do litoral. Porque tem um lá, Guarani do Olha, não, é melhor você falando, sabe do quê? Do Corinthians. Que ganhou de 1-0 do São Bernardo, gol do André. Vamos ouvir personagens dessa vitória importante, classificação que venha a Portuguesa. E o Yuri machucou, bebê. Após o derby, após o clássico ali, meu tornozelo ficou bastante inchado. No outro dia já realizei os exames, aí deu lesão ligamentar, mas o pessoal lá no clube, lá, os caras fenomenais, não tem o que falar deles. Com o trabalho deles lá, deu tudo certo, consegui retornar a campo e fui feliz em voltar como titular, voltar marcando, classificando também. Muito importante para mim e pro segmento aí do campeonato. A Portuguesa vai ter a semana toda para trabalhar. Nós jogaremos na quinta-feira, chegaremos de madrugada no centro de treinamento, vamos buscar uma recuperação na sexta, no sábado, para que no domingo nós estejamos em condições de estarmos com a equipe em campo. O jogador não é máquina, aqui não é uma reclamação, está definido e a gente tem que aceitar e temos que fazer o melhor para que possamos ter os melhores em campo. Quem serão? Não dá para saber. Não sei se teremos toda a equipe recuperada da partida do Atlético para a partida com a Portuguesa. Então, nós temos que aguardar cada momento, cada rodada e, de repente, desenhando aquilo que nós temos de melhor. Marco Aurélio Cunha, não temos ainda uma posição clara sobre o que aconteceu com o Yuri, apenas a imagem. Como ele se machucou sozinho, ele sentiu, e isso ficou nítido, já pediu atendimento e logo a substituição, não foi uma disputa de bola, não foi um lance em que ele estava sendo pressionado ou algo assim, não foi o gramado também. E agora, pela sua experiência, sem nenhum diagnóstico, sem nenhuma informação mais completa, dá para se preocupar mesmo? Dá, Renata. É assim, no futebol, no esporte, você tem trauma, lesão extrínseca, bate, foi uma contusão. E a lesão intrínseca, que é de dentro para fora. Ou seja, a lesão muscular é quando fibra rompe. E o jogador vai dar um pique, vai fazer um impulso, vai fazer uma jogada mais aguda e as fibras se contraem e se rompem.
Aí precisa interpretar qual foi o grau. Se ele precisou sair, sentiu fortemente, e parece que ele já teve alguma coisa nessa região, é possível que ele tenha feito uma pequena lesão muscular ou média lesão muscular, o que, na minha opinião, dá falando aqui muito, sem nenhuma base de ter visto exame, imagem, mas pelo que se vê ali no campo, é para ficar uns 10 dias quieto. Se for isso, eu acho até bem otimista. Eu estou sendo otimista para exatamente torcer por ele, né? O Bidon teve um estiramento na mesma região e o Dorival calculou isso. Aí ele perderia o jogo contra o Furacão e contra a Portuguesa. O importante foi ter saído logo, não ter continuado. Muitas vezes o jogador quer continuar, fala pro meu, não, tá bom, o Bidon vai. Sentiu no primeiro tempo do derby, ficou o jogo todo. E aí há um agravamento. Então o Yuri, já mais experiente, saiu. Mas o fato, ele saiu carregado, né, do estádio. Saiu do... Assim, ele não conseguia botar o pé no chão. Então isso não preocupa mais? Mas preocupa, claro que preocupa. O sintoma é nítido que foi algo maior do que uma pequena lesão. Então, se for uma coisa nesse nível, aí são 3, 4 semanas. Ixi. Aí é grau 2, né? Aí é preocupante. Tudo é preocupante, mas quanto mais tempo ele permanecer fora numa fase bem decisiva, porque o Brasileirão tem uma pausa, mas daqui a pouco tá aí de novo, não é? E temos o campeonato estadual funcionando. Bom, agora falar da Portuguesa, que é a adversária e que ganhou do Mirassol, acabou com a invencibilidade do Mirassol no Maião, que já demorava muito tempo, não é? Passou um Campeonato Brasileiro, começou outro, também partidas do estadual, e a Portuguesa conseguiu o que ninguém conseguia. Capela, até que ponto a Portuguesa pode ser um problema na vida corintiana? Olha, Rê, eu não vou mentir que eu fiquei muito surpreso aqui com a Portuguesa, até porque no começo da temporada eu entrevistei lá na rádio o Alex Bourgeois, que é o cara que comanda a SAF, e o planejamento deles como SAF era... Alex Bourgeois, teu biquinho, Bourgeois. Ele já trabalhou em São Paulo, aquela história toda, né? Mas é interessante falar porque a Portuguesa tinha um projeto, e tem um projeto de SAF que a curto prazo estaria na Série A do Campeonato Brasileiro. No primeiro ano de SAF, mergulhou errado na Série D, não conseguiu o acesso. E aí deu uma bela reformulada no time. Contratou muita gente, alguns jogadores, não vou mentir pra você, inclusive quando eu entrevistei esses jogadores na rádio, eu falei, caramba, esse aqui eu não lembro, esse aqui foi revelado aqui, esse aqui assim, esse aqui tava onde, na Tailândia e tal. Eu falei, cara, aleatório, eu não sei o que esperar. E a Portuguesa começou mal o Campeonato Paulista. Qual era o argumento? A Lusa vai passar a Série A1 tentando a permanência, ponto. Terminou na 4ª colocação, jogando muito futebol e agora vai receber o Corinthians em casa. É que quando a gente fala em casa, eu acredito que vai ter a maior parte de torcida corintiana apoiando. Então vai ser meio que, entre aspas, um campo mais favorável ao Corinthians do que a Lusa. Agora, jogo único, que dá pra esperar? Eu acho o Corinthians com força máxima, porque pra mim vai poupar jogadores nesse meio de semana, quinta-feira, contra o Atlético Paranaense. A grande verdade é essa aí. Por uma questão de... É o desejo teu. Eu desejo, mas aí vão falar do gramado, que o gramado é ruim, que o outro não joga no sintético. Mas é ruim mesmo, O assunto aqui é portuguesa. O assunto aqui é portuguesa. Eu quero falar da Lusa do Canindé. Tá bom, o seu que é bom, que o cara escorrega na hora de bater o pênalti e a culpa é do André Pereira, né? O seu que é bom, é ótimo. Aquele é um lixo. Então, meu ponto de vista aqui é o seguinte... A Portuguesa tem CBF tem que se manifestar. De ser jogo único. E, pra mim, não tem favorito nesse jogo. Essa é a minha avaliação. A CBF tem que fechar aquilo lá e não tem favorito. Aí não tem favorito. Aí não é favorito como o Santos, por exemplo, não é favorito. Ou o Novo Horizontino não é favorito. Você é comentarista de comentário? Não, mas eu tô falando aqui. O Novo Horizontino em cima do Santos é favorito. Portuguesa e Corinthians não tem favorito. O senhor virou corintiano mesmo? Ô, Capela, não, desculpa. Aí eu vou ter que... Não tem favorito. Claro que não. Aí eu vou ter que comentar o seu comentário. Você falou que o Corinthians era favorito no Paulista. Você falou que Palmeiras e Corinthians, o resto não é. Incoerência. No programa você falou hoje. Mas eu falei o seguinte, numa eventual final... Vou tirar o chapéu pra sua Palmeiras e Corinthians, foi o que eu falei. Vou tirar o chapéu pra sua incoerência. Você deslizou na incoerência. Eu sou o detector da incoerência aqui desse programa. Eu sou detector. Ele é incoerência pessoal, é uma incoerência que vive, que respira. Você é incoerente demais. É isso aí, Ulisses. O que acontece é o seguinte, o Corinthians, a Portuguesa, na história do Corinthians, e o Ronaldo sabe disso, sempre foi uma pedra no sapato do Corinthians, historicamente. Na época de Sócrates, de Denner. E é verdade, pra quem sabe da história do futebol, sabe disso. Agora, hoje, desculpa, o Corinthians é favoritíssimo.
Não tem favoritíssimo. Vai, contra o Corinthians! Você não pensa no Sabe o que eu Vai, acho? Eu falo isso e bato nessa tecla, e até me desculpem, mas essa fase é um jogo só. E se empatarem, vai pra pênalti. Aí não tem muita, não tem essa coisa favorita. O turista holandês vai jogar no São Paulo Canindé? tava aos carros. Uai, olha o doutor aqui. Fica tranquilo, é jogo decisivo. Ele detecta a minha incoerência, Cicinho, mas ele acabou de falar, a Portuguesa ganhou do São Paulo no Morumbi. Então o senhor tá me criticando. E quando eu falo que a Portuguesa ela não tem favoritismo nesse confronto, o senhor tá me criticando. Então, só pra chamar o Hernan Crespo, já dá o spoiler aí, Capelanes. Entre Bragantino e São Paulo, quem é favorito? Quem? Olha, Não. 90-10. A chance do Bragantino. Se o Bragantino não passar de fase, eu faço o programa com uma salsicha na boca. Da terra da linguiça aqui. Eu fico quieto, não abre a boca no programa. Crespo, fala, tá eliminado do Paulista. No es posible. Solo tengo que parabenizar a los jugadores porque el inicio fue difícil, todo el mundo sabía. Y como falei en su momento, a gente tenía que colocar o carro na pista. O carro na pista ahora está ahí, cuartas de final. Parabéns para os jogadores que acreditaram, um grupo com muita união. Então, boas coisas acontecem. A primeira coisa, temos que pensar em Bragantino. Neste momento, temos uma semana. Vamos a ver se vamos a jogar, que dia vamos a jogar. Importante, sim, tivemos uma sequência, mas foi uma sequência importante, legal, positiva. Agora descansar. Temos que descansar, recuperar energia e o calendário permite. Al menos vamos a ter uma semana. Eu fiquei muito feliz aquela vez. Rompimos todos juntos um jejum importante e agora estamos em outra possibilidade do mata-mata. Sabemos que talvez não é o título mais importante da história de São Paulo, mas acho que um título em competições não acontece muitas vezes, al menos nos últimos anos. Y tenemos que brigar, vamos a dar todo como para tentar de ser protagonistas também nesta competição. É o seguinte, agora eu vou acionar o nosso trio, Cicinho, Marco e Sgarbi. O trio. Porque o Capelani já se manifestou, o Capelani já foi de sola. E o Cicinho, ele tá muito estranho, porque ele já disse aqui no programa que o Bragantino seria o campeão paulista desse ano. Só que hoje ele já mudou de ideia. Não, ele já foi pro São Paulo. Mudou. Boa, Cicinho, boa. Então, não sei, se a gente vai ainda estudar as regras do programa. Cicinho, por que o São Paulo, que está em recuperação, vai bater o Bragantino, que foi tão bem ao longo de todo o Campeonato Paulista? Porque o São Paulo melhorou. O São Paulo está jogando um futebol legal e é time grande. Time grande nesses momentos. Legal? O que é legal? Cresce. Time grande nesses momentos, legal, é momento decisivo. O Crespo ditou muito bem e eu vou repetir a coletiva dele. Perguntaram, por que você não colocou o time reserva? Ele falou assim, ó, pelo respeito com os 50 mil torcedores que foram no jogo passado. O que acontece? 50 dar uma mil resposta. nada. Se o São Paulo não classificasse, seria um desrespeito. Então isso demonstra que o São Paulo quer o Campeonato Paulista. Boa, João. Vai pegar o Bragantino. São Paulo, favoritaço! É isso aí. E eu não quero mais falar sobre o São Paulo nesse programa sem um terno. Porque o São Paulo tá jogando bola. Poucos times do Brasil estão jogando bola igual o São Paulo. Essa é a verdade. São Paulo tá jogando bola no Campeonato Paulista. Bem demais. Beleza, e aí Falcão. E vai bem no Brasileirão também. Exatamente. São Paulo tá jogando bola no Brasileiro, no Paulista. Não, mas no modo geral, tá jogando bem o São Paulo, não tá? Você pode Luciano Cavadinha. Mas aí perdeu, Mas, Renata, eu acho que não é por conta do respeito que ele teve com os torcedores são paulinos. Eu acho que era obrigação absoluta classificar. Jogar para ganhar, colocar a equipe principal, que eu sempre disse, a equipe principal entra, ganha, depois você poupa. Agora, você colocar os caras no banco, colocar uma equipe mista para começar perdendo e ter que virar jogo, é muito mais desgastante física e mentalmente. Então o Crespo fez o que tinha que fazer. O comandante tem que ganhar jogo. Aprendeu, não é poupar jogador. Agora o sósia de Hernan Crespo vai falar aqui. Everton Guimarães. Coitado do Crespo. Tem um estilo Hernan Crespo, assim. Everton, você acha que o Bragantino é favorito, é o São Paulo? Como é que você vê esse confronto, esse duelo específico do Campeonato Paulista? Renata, é difícil concordar com o Trilcas, mas de fato o time do Crespo, para falar, tem que estar de terno mesmo. Eu concordo, o São Paulo está jogando um futebol redondinho, bem diferente. Curiosamente, não foi por causa disso, foi mais por causa do Crespo, mas a vinda do Rafinha influenciou, até tirei uma onda com o Trilcas aí quando aconteceu a vinda dele, acabou influenciando, mas é o trabalho do Crespo mesmo. Inclusive,
Tem um colega meu aqui, comentarista, Thiago Valu, comentarista dos Bão, que quer o Crespo dirigindo o Cruzeiro, hein? Ó, eu aceitaria o Crespo se quiser trocar o São Paulo pelo Cruzeiro e tal. Ele que falou, tô só transmitindo o recado, mas de fato eu sou um grande fã do trabalho do Crespo e o São Paulo realmente está jogando muita bola. Para mim, São Paulo favorito, Palmeiras favorito, Corinthians favorito e Santos favorito. Na hora da onça beber água, eu sempre vou achar, até por obrigação, que os grandes sejam favoritos. Olha o que ele disse. Chico. O Tite acabou de classificar ali, né, contra o RT, aquela coisa toda, beleza, Cruzeiro no estadual. Que o Cruzeiro poderia querer o Hernan Crespo. Eu queria ganhar R$1 milhão agora, não vou ganhar, mas sai fora. Não sai. O Crespo é São Paulino. Eu queria ganhar o Campeonato Brasileiro de novo. Eu não sei se eu vou estar viva pra Eu só isso. queria um gauchão. Mas eu queria saber se ele quer o Crespo ou ele quer tirar o Tite. Essa é a pergunta. Ele quer tirar o Tite. Ele Então, pergunta pra ele. E aí, Everton, qual é o seu intuito? Tirar o Tite Renato, você ou sabe trazer o do Crespo? respeito que eu tenho pela figura humana do Tite. Eu adoro o Tite, mas o Tite, de fato, no Cruzeiro, toma... Renata, o que assusta no Cruzeiro é a metodologia em relação ao Léo Jardim. O Léo Jardim, hoje existe um fantasma do Léo Jardim, que é um trabalho de excelência tão fantástica de instalar uma ideia de futebol dentro do clube, e não só organizado dentro de campo, que um treinador do tamanho do Tite chega e não consegue chegar próximo. Então, o Tite é questão de tempo, eu acredito. Se não tiver uma sequência espetacular, o Tite não fica no Cruzeiro. O Léo Jardim tinha uma maneira de trabalhar. Chega um novo treinador com uma metodologia diferente, com uma maneira de treinar diferente. Tem 10 jogos. Os caras já querem acabar com o Mas cara, bem velho. inferior, E a única Ulisses. certeza que ele destruiu o Tite. Isso é um erro. A única É um certeza erro. que eu tenho, Ele é contra o Cruzeiro, ele quer afundar o Cruzeiro, que ele é o Dr. Galo. Tá, e a única Não, ele é amigo do certeza- Pedrinho. É, amigo do Pedrinho. Ah, A única mas- certeza que eu tenho, dá uma olhada na tela, põe o gordinho e o... A certeza O quê? Olha lá. Essa é a única certeza do programa hoje que eu posso mostrar pra vocês. Pra responder você aí, seu gordinho. Ronaldo. É, você aí, ó. A única certeza que eu tenho é essa. Tem dinheiro nosso lá. Vai descansar daqui a pouco. E dizem que o O torcedor jamais pode desacreditar. Porque há poucas semanas o São Paulo estava na lama, estava embaixo da chuva, como disse o Cicinho, não é? E o presidente não sabia o que fazer. Ah, será que ele vai ser impeachment? Será que vai ser empichado? Será que vai pedir para sair? Renunciou? Aí veio o Rafinha, aí os jogadores se organizaram e era aquela conversa, Alisson vai pro Corinthians, vai para onde? E agora o São Paulo ganha do Flamengo, um jogo ótimo, ganha do Grêmio, vai lá, empata com o Santos, ganha do Santos no Paulista e o São Paulo ressurge. E aí, doutor, e agora dá para acreditar no São Paulo? futebol é muito dessas idas e vindas, né? É muito clima. Futebol é como um ambiente familiar. Tem hora que o clima tá bom. Tem hora que tá tudo ruim, parece que vai todo mundo separar. Não é assim. E a política? A vida... Quer falar sobre isso? É, eu falo. Tá desabafando? A vida é fazendo você junto, aproveitar os bons momentos. Quer que vir, Palminha? Solta pra ele, meu. Aproveitar os bons momentos e curti-los muito e fazer os mais longos. Porque uma hora vai perder, uma hora vai ter problema, mas esse momento de São Paulo é ótimo, principalmente no Paulista. Eu posso fazer um pedido para a produção? Pode, você já falou muito o negócio. Eu queria é o fazer um seguinte, pedido para a produção do programa. O time do São Paulo, presta atenção, completo, é muito bom. Verdade. Esquece, gente. A chegada do Rafinha, eu sei, foi importante, os jogadores gostam dele, jogou com esses caras. Coincidência ou não, os resultados apareceram. Mas os resultados apareceram também, principalmente pela volta de jogadores que são fundamentais, Caleri, Lucas, Luciano voltando a jogar um bom futebol. Então, é uma somatória Marcos de jogadores. Danielzinho. Olha, gente, Marcos Antônio, o Flamengo tentou de todos os jeitos e não vai levar. A única coisa que o São Paulo ainda tem é a fragilidade nas suas laterais. Mas olha assim, o time Agora do esse São Paulo... Lucas Ramon é bom. Vamos esperar. E o Enzo Dias não é ruim, não. Não é tudo isso também. Mas vamos esperar. Ué, mas que lateral que é tudo isso hoje? O São Paulo é outro time com
os jogadores que voltaram. O São Paulo é para brigar por título. Boa, o São Paulo vai conquistar título. Escreve o que eu tô te falando. Boa, Ulisses, é isso aí. Pessoal, eu quero fazer um pedido. Eu tenho o maior respeito à produção desse programa. 15 segundos. Façam um VT de 2 semanas pra cá. São Paulo é pequeno, não vai ganhar nada. Irmão. Tem que mandar embora o Crespo, o impeachment, o Cicinho. Semana passada falou aqui. Agora virou Real Madrid. Ainda bem que tudo muda no futebol, senão o que seria de nós? O Calbi tá doidão, velho. Nossa! Já passamos pelo Santos, pelo Corinthians, pelo São Paulo e chegamos no Palmeiras. Crise do Palmeiras. Essa coisa de falar um dia, de falar o outro, tá pegando pra todos os lados, não é, aqui no programa? Porque quando tomou 4-0 do Novo Horizontino, acabaram com o Palmeiras. E o Palmeiras não só tá classificado, vai pegar o Capivariano, que na teoria não é o favorito, na teoria. Tá chegando o John Narias, o time tá evoluindo. E assim vai. Até o ônibus do Palmeiras passou por mim na estrada, rápido, veloz, lépido ontem. E você? Por mim, lá em Barueri. Você não acelera o bagulho? Não, a Renata é pet show. Já vi. Quando eu me aposentar, eu vou ser Uber. Não pode falar Uber, né? Pode, né? Pode. Everton, e o Palmeiras? Nhonho. Palmeiras é favorito absoluto, vai ser campeão paulista e ninguém segura, Renata. Escreve isso aí e me cobra. O Palmeiras será campeão paulista, porque o Palmeiras não vai ficar mais um ano sem o título paulista. O Palmeiras é favorito, o Palmeiras será o campeão paulista e tenho dito. Qual é o problema? Qual? O Palmeiras ganhar esse estadual, vão dizer que não fez mais nada do que obrigação. O torcedor vai comemorar... Quem vai dizer isso? O torcedor vai comemorar 15 minutos de novo, e vai dizer, Chico? eu quero Libertadores, eu quero Brasileiro. E se não ganhar, vai ter mundo pichado, fora Abel, é impressionante. É verdade. É isso que é mais legal. Mas é o patamar que o Palmeiras chegou. O Palmeiras tem que entender, acho que o palmeirense, as pessoas que trabalham no Palmeiras deveriam entender o tamanho, a proporção que o Palmeiras se consolidou. Porque o campeonato estadual pro Rio de Janeiro, pro Flamengo... mas tava num perigo aí de ter que disputar um quadrangular de rebaixamento. Mas vamos supor que o Flamengo não conquiste o campeonato estadual. Gente, foco do Flamengo, com o seu tamanho, com a sua projeção, é Libertadores, é Mundial, é brasileiro. O Palmeiras tem que ter o mesmo pensamento. Se não ganhar um estadual, irmão, o time, o projeto, a estrutura é para entregar algo nas competições que realmente importam. Não que o Paulista não sirva, não importa, importa. Mas o Palmeiras ficou maior que o campeonato estadual. Eu só acho que tem uma coisa, não sei se vocês vão concordar ou discordar, e fiquem à vontade. Fato do Corinthians ter vencido o Paulistão sobre o Palmeiras ano passado, né? E eliminado o Palmeiras da Copa do Brasil pro torcedor. Pegou pesado. Aí você foi bem. E aí o Abel tem que entender o torcedor. Porque o Abel, ele pede que o torcedor vá, ele pede mais público, mas ele tem que entender que rivalidade máxima é rivalidade máxima. Pra que isso? Deixa ele. Se a final for contra o Novo Horizontino... Deixa ele! Entendeu? Agora, se a final for um Palmeiras e Corinthians, aí o bicho pega. O que tem? Deixa o Abel. Aí não vai querer perder de jeito nenhum. Vocês estão instigando o cara errado. Por quê? Deixa ele, o Abel, que ele é o Abel, velho. O que o Capelani falou é uma grande besteira. Óbvio que o Palmeiras que é uma besteira? quer muito conquistar o título paulista. Quem? Palmeiras. Mas não falei isso. Lógico que Mas quer. não falei isso. Se não conquistar, você falou que não muda nada. Não, eu falei que não, que o torcedor talvez não vai valorizar tanto, mas vai valorizar. Isso. Posso falar pra você? Vai, porque é o seguinte, imagina você ficar um ano e pouco sem comida, comida gostosa, churrasco, o dia de servir o churrasco pra você, você vai devorar, você vai acabar. É isso, é esse tempo que o Palmeiras tá sem título e o torcedor quer título. Eu só acho que tudo tem limite na vida. Ulisses, imagina um torcedor. Vamos fazer o seguinte, você passa um ano e pouco com saladinha, tomatinho, Chico, tem muito agrotóxico. Entendeu? Ulisses, imagina um time, imagina um torcedor aguentar mais de 40 anos ser um brasileiro. Caramba, não dá mais. Que isso, Miguel? Posso falar uma coisa? Eu preciso renascer, de verdade. Alguém aí tem alguma comprovação se a ressurreição existe? Não viajou não, ele teve alvo direto. Não, foi só pra falar sobre isso. E o Chico tá mais um ano sem gauchão. E é o seguinte, o Sgarbi tá mais tempo sem título do que eu, só pra lembrar. No geral. Cada um tem um calinho que aperta, gente. É o dorzinho. Ressurreição existe. Alguém? A sogra então lá atrás. morreu em Jerusalém. Ela não.
Deve ser o Everton. Será que foi o Everton? Everton, é você? Cara, foi ele. Será que é ele aí, então? Olha lá o Nhonho. O que aconteceu aí, Minas? O cara veio gritar na sua orelha, velho. Ei, Nhonho. Dá pra ouvir, Renata. Não dá pra ouvir. Os caras, você me pergunta as coisas, os caras ficam gritando aí. Paga o aluguel, paga o financiamento aí, Ronaldo. Paga o aluguel, paga o financiamento, Ronaldo. Paga o aluguel, paga o financiamento e fala que fica de resenha. Vai pra Acapulco. Isso já vai pro Instagram do Jogo Aberto. Muito bom. É o seguinte, amanhã eu vou assim simular que eu sou Carlo Ancelotti aqui, tá? Vamos ter uma convocação aqui no programa. Opa. Oficialmente não vale mais trocar, mudar, vulnerabilidade. Sim, amanhã nós teremos oficialmente os palpites para saber o que cada um pensa. Quem será o campeão paulista este ano? Eu já sei. Amanhã, Everton te ficar aqui do ladinho. Amanhã todo mundo vai opinar oficialmente aqui no programa. Então não tem escapatória. E é isso agora. Pode escapar, é carnaval, é folia. Vamos lá, minha gente. Amanhã tem muito mais. A gente volta. O Neto tá chegando com os donos da bola. Um beijo. Tudo com moderação, né? Beijo.